Sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tem 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Marcos, capítulo 12, seguindo. Disse o Senhor é meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O mesmo Davi chama-lhe o Senhor, como pois ele é filho, e a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas, e ao ensinar dizia a eles: guardai-vos os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações das praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para justificar, fazem longas orações e sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre, assentando-se diante de gasoflácio, ofertava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositaram grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondendo a quadrante. E, chamando seu discípulo, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gozáfio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu quanto tudo possuía do seu sustento. O sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse em um de seus discípulos: Mestre, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte ao templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular, disse-nos: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá quando todas essas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou-lhes e disse-lhes: vede, ninguém vos engane, pois muitos virão ao meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas serão os princípios das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governantes e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que o Evangelho esteja preparado a todas as nações. Quando, pois, vos lavarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de for concebido naquela hora. Isso falais mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Sereis odiados em todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável de desolação, situação onde não se deve estar, quem
Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver acima do eirado não desçam, nem entre para tirar sua casa alguma coisa. O que estiver no campo não volte atrás para buscar sua casa. Ai das coisas que estiverem, ai dos dias que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Orai que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houvesse, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, ou eis ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operadores de sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós sobre aviso, tudo vós tenho predito, a vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após referindo a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, mas as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também nós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, e não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas respeito daquele dia ou a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, nem o Pai. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, assentando-se dos pais, deixa a sua causa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se tarde ou meia-noite, se ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era Páscoa, festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio a mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume podia ser vendido mais de 300 denários, dar-se aos pobres. Murmuraram contra ela, mas Jesus disse, deixai, porque as molestais. Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre tendes convosco quanto quiserdes, porém fazeres bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se e ungiu-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for preparado em todo o mundo, o evangelho será também contado o que ela fez.
para a memória sua. O pacto da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscavam ele uma boa ocasião para entregar. Os discípulos prepararam a Páscoa. E no meio do dia da festa dos pães asmos, quando fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seu discípulo: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então ouviu os 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro de um homem trazendo um cântaro de água. Segui e dizei ao dono da casa: onde entrai, que o mestre pergunta: onde é meu aposento, o qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenário mobiliado e pronto. Ali faze os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado, e ao cair da tarde foi com os 12, quando estavam à mesa, comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que dentre vós o que come comigo